Olá, meu coração, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série Barradinhos em Panos de Prato. Eu não sei se esse vídeo apareceu aí pra você porque você pesquisou como é que se faz ou se esse vídeo apareceu assim, ó, do nada aí pra você. O que eu sei é que eu vou te mostrar como é que eu faço a preparação do meu pano de prato antes de fazer o barradinho. É isso mesmo. Antes de fazer o barradinho, a gente precisa estar preparando o nosso pano. Bom, se você vai comprar ele em metro, lá na loja, vende o pano em metros. Então, você vai pedir uma quantidade X lá, mas geralmente, quando a gente compra em metros, esse pano, ele vem numa metragem de 70 centímetros de largura, e aí o comprimento você compra quantos metros você quiser. Mas geralmente ele vem 70 de largura, e aí a gente vai comprando de meio e meio metro. Porque aí o pano fica com 50 por 70, ou ele vai ficar com 45, 46 por 70, aí você vai ver qual é a largura que você vai querer no seu pano. Claro que existe panos de metragens diferentes. Aqui na minha cidade, o valor do metro do pano, ele fica em média de quase R$8 ali, e você encontra até R$15 o metro. Isso vai variar de loja para loja, né? E de espessura do pano. Eu preferi estar comprando no Mercado Livre, já fiz um vídeo mostrando para você. Preferi comprar no Mercado Livre o paninho já prontinho, com a costura cortado, né? E esse pano aqui, ele tem uma medida que é uma medida boa. É uma medida que fica ali entre 41 e 66 centímetros. Ele tem 41 na parte menor aqui, né? Mas a costura deles é uma costura bem grossa na lateral, por 66 aqui, então, na outra lateral, né, de comprimento, que a gente diz. Na verdade, essa aqui é a largura, quando você vai comprar, essa é a largura do pano, por o comprimento. Só que aí fica o lado mais estreito e o lado, né, o maior e o lado menor. Bom, eu comprei esses panos pelo Mercado Livre, conforme eu já disse, e ele veio com uma costura só nas laterais, maiores, ó. Vou mostrar aqui bem de pertinho pra você, ó. Esse aqui é o pano pé de galinha. Para você que não sabe o que é o pano pé de galinha, o pano pé de galinha, ele vem com um trabalhadinho na trama dele. Ele vem com um trabalhado, e esse pano que se chama pé de galinha, ele absorve mais a água. Então é um pano que é bom para enxugar. Só que tem pessoas que compram e usam ele para estar bordando, para estar fazendo aplicação, fazendo pintura para decoração. Independente, você pode usar esse pano aqui no artesanato que você quiser. Bom, eu costumo tirar a etiqueta, porque eu faço caseadinhos, né, com o fio de linha. Costumo usar a linha Anne ou então o fio de polipropileno. A linha Anne tem diversas cores, tem mesclado. Já o fio de polipropileno tem alguns que a cor é lisa, tem outros que vem com um dourado ou prateado. É a diferença. Bom, qual é a outra diferença entre um fio e outro que eu uso para fazer o caseado? O fio de polipropileno, ele é um fio que escorrega mais, é um fio que tem brilho, e a parte do acabamento dele, né, quando a gente vai acabar de fazer o biquinho, tem que queimar, porque senão ele desmancha, porque o nozinho ele desmancha fácil. Mas não desbota na hora de estar lavando. Você pode colocar no alvejante que ele não vai desbotar a cor. Já trabalhando com outro fio, que seja fio de algodão, 100% algodão ou 85% algodão, tem que ter cuidado e avisar para a cliente que se ela colocar esse pano na água sanitária, ele pode manchar, que provavelmente vai manchar, né? A água sanitária no fio 100% ou 85% algodão, ele vai desbotar e vai estar manchando o pano. Então, para aquelas pessoas que gostam de usar o pano no dia a dia, mas gostam do barradinho de crochê, é bom, então, esse fio de polipropileno, porque se precisar colocar no alvejante, ele não vai desbotar. Tô fazendo a série de barradinhos aqui, você tem acompanhado, mas hoje eu não vou estar mostrando nenhum barradinho em especial. Vou só mostrar mesmo como é que eu faço para preparar o meu pano. Esse aqui, como a costura é larga, aqui, quando eu for fazer
o meu barradinho aqui, eu vou acompanhar essa parte da costura aqui, eu vou deixar no mesmo tamanho. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra você melhor esse pano, que nessa parte aqui que tá costurado. Nesta outra parte aqui não tem costura, mas esta barrinha aqui se chama auréola. Ele não desfia nessa parte aqui. Então, você pode estar fazendo o seu barradinho aqui na parte onde tem a costura e seguir fazendo ele também aqui nessa parte onde é apenas a auréola, porque não vai desmanchar o seu pano. Só ele vai ficar mais fininho. Daqui a pouco, se você não tem muita prática para estar fazendo o caseado, vai ter um pouco de dificuldade porque ele fica mais molinho e não tem aquela costura ali para você ter ela de guia, né? Apesar dele ser mais grossinho só na ponta. Então, eu vou virar aqui e vou mostrar para você que eu estou preparando os meus panos. Eu, particularmente, tenho a máquina de costura e gosto de passar uma costurinha rápido ali, é bem fácil na máquina. Mas se você não tem máquina de costura, não se aperte, porque eu vou mostrar direitinho como é que você pode fazer aqui a preparação do seu pano para estar colocando o barradinho. Bom, aqui tá a máquina de costura, então, montadinha na minha mesa aqui no ateliê. E aqui estão, ó, mais de 20 paninhos que eu já fiz a barrinha neles, bem ligeirinho. Aqui tá o pano. Vamos ver se eu consigo mostrar bem direitinho pra você. Aqui tá o meu paninho. Essa aqui é a parte da auréola, ó. Eu corto esses fiozinhos que vem, bem sistemática, né? Mas faz parte, pra ficar com um acabamento perfeito ali, pra agradar a cliente. Aqui tem a etiqueta. Essa etiqueta aqui, eu costumo cortar ela também, porque na hora de fazer o barradinho de crochê, um pouco que ela atrapalha. Então, eu corto rente, mas você tem que cortar cuidando para não cortar o seu pano. Bom, aqui tá a costura que veio no nosso pano, é uma costura larga, como eu já disse. Eu vou apenas dobrar aqui, mais ou menos, né, do mesmo tamanho, ó. Para não ficar disparelho. Vai ficar uma costura um pouquinho mais grossa, mas eu também vou dobrar apenas uma vez. Coloco aqui no pezinho da máquina, sempre calculando aqui, calculando a distância que vai ficar no pezinho, ó. Deu uma enroscadinha na linha porque tem que puxar para trás a linha. Olha só, coloquei ali. Eu vou ver se eu consigo aproximar aqui mais para você tá vendo, ó. Dou uma ajustadinha com o dedo mesmo, ó, e ele já vai ficando bem certinho. E aí, é só cuidar o pezinho da máquina aqui, a distância aqui, e aqui deixar também mais ou menos aqui, ó, na mesma linha, né? Não deixar nem mais dobrado, nem menos dobrado assim. Deixar ele mais ou menos todo da mesma largura. E eu passo apenas uma costura reta, ó, de ponta a ponta. Não precisa nem fazer retrocesso lá na ponta, porque ele não vai desmanchar, porque depois vai ter o barradinho de crochê. Feita a costurinha no meu pano, nos dois ladinhos. Agora é só fazer o barradinho de crochê. Lembrando que esse aqui não é um vídeo ensinando a costurar na máquina. Eu apenas estou mostrando como é que eu faço a preparação do meu pano. Então, ele fica com a costurinha em todos os 4 lados. Mas você pode estar dizendo, ah, Ju, mas eu não tenho máquina de costura. Como é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você aqui, então, mais 2 maneiras de estar preparando o pano com a costurinha em toda a volta para estar fazendo o caseadinho depois. A outra forma de você preparar o seu pano para estar fazendo depois o barradinho em crochê é colocando ele em cima de uma mesa. Se você já tem prática, dá para fazer até no colo, mas se tem prática, nem tá interessada nesse vídeo. Ó, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou emparelhar certinho, ó, porque ele veio com uma diferença aqui, mais a linha de acabamento. Eu vou estar tirando. E em cima da mesa, então, eu vou dobrar esse paninho, ó, também, todo ele aqui nessa lateral, todo ele do mesmo tamanho, ó, nem maior nem menor. Ele vem com a marquinha da auréola e nessa marquinha, então, dá pra dobrar bem tranquilamente. E fazer o quê? Marcar com alfinetes, ó. Você vai pegar e vai marcar toda essa barrinha aqui com o alfinete.
Todinho ele, vai marcando e colocando o alfinete. Tem um alfinete bem longo aqui, bem comprido. E todinho ele. Vai ficar todo ele da mesma largura aqui na barrinha, ó. Ele fica todo preso. Vou colocar só mais um. Mas você pode colocar quantos mais você achar que é necessário. Ó, colocar mais um. A partir daqui, então, você já colocou todos, eles ficaram todos, aí você vai observar aqui se ele ficou todo na mesma distância, né? Se esta pontinha aqui ficou na mesma distância da de lá, eu vou dar mais uma arrumadinha no meio aqui. E olha só, a pontinha ali, ó. Aquela pontinha ali eu corto para deixar ele bem parelhinho. Vou cortar também nesse outro ladinho aqui. Para deixar ele bem parelhinho. O importante é que ele fique essa partezinha do início e a do fim, ó. Fique toda igualzinha, ó, no mesmo tamanho. Viu que eu vou dobrar só mais um pouquinho aqui. E vou colocar o alfinete. A partir daqui, se você preferir, você já pode, então, pegar a sua agulhinha de crochê. Ó, pega a agulha de crochê e já pode começar, então, a fazer o caseadinho em toda a volta. Mas não gostou do alfinete. O alfinete pode estar espetando a sua mão, pode estar machucando. Tem uma outra maneira também. Já volto. Então, com a agulha e a linha na mão, você vai pegar aqui e vai fazer um alinhavo. Somente um alinhavo, ó. Introduz a agulha e faz uns pontos bem largos, ó. Faz um pontão aqui, faz outro pontão ali, que é só para marcar certinho, né, a distância dessa barrinha. Aí você pode estar pensando, mas não dobrou duas vezes, não precisa dobrar duas vezes. Aqui eu não dobro duas vezes, porque não precisa. Essa parte aqui do paninho, que é a parte onde fica a auréola, ele não desmancha. Então eu já vou tirando esses alfinetes, ó. Para quem não gosta, tira o alfinete antes de começar a fazer o barradinho. Quem não quer ainda perder, achar que é perca de tempo, tá fazendo esse alinhavo, faz com o alfinete. Tem outras pessoas que ainda vão preferir fazer direto. Ó, tirei. Então, só uns pontão assim, bem aleatórios, ó. Vou tirar o último alfinete aqui. Ó. E vou esticar essa linha. Vou esticar bem aqui. Vou cortar ela. Cortei. Tirei a agulha. E já ficou pronto, ó. A dobrinha. E é só você fazer o caseadinho aqui. Pode também não fazer esse alinhavo aqui para deixar grossinho, né? Pode não fazer também. Você pode ir lá e fazer direto da parte da costura e fazer direto aqui. Deixa aí nos comentários como é que você prepara os seus panos de prato antes de fazer os barradinhos. Por hoje eu estou só costurando, só preparando os meus paninhos para estar fazendo os barradinhos. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de como preparar, que eu possa ter lhe ajudado. Espero que você assista os próximos vídeos, então, dos barradinhos em crochê, em panos de prato. Um forte abraço e que Deus te abençoe!